Recording is on. Bom dia, paz. Essa reunião foi marcada para a gente tratar da formatura dos alunos do nono ano. Tem reservado uma data de formatura, que é o dia 17 de dezembro. O horário seria das 20 horas até 1 hora da manhã no Buffet Eros. O Buffet Eros é em São Miguel Paulista. É um buffet muito bom, muito bonito. A comida é boa. Então, a gente escolheu lá por ser perto da escola, perto de vocês. E tem um bom preço e é excelente o trabalho deles. Espera só um O minuto que eu vou. buffet fica Espera aí que eu vou anotar aqui. Formatura. 17 de dezembro. Espera aí. 17 de dezembro. O horário é das 20 à 1 da manhã. Tá. No local Bifeiros. Qual é o buffet? Espera aí. O endereço. Espera aí. Endereço. Rua Pass... Não, endereço não de menos. Tá. Tá. Bom, então, a festa, a formatura, ela é dividida em duas etapas, né? Tem a colação de grau e depois a parte de gala, que é a valsa com os alunos e etc, etc. Bom, a gente marcou às 8 porque, fazendo a festa lá, a gente vai iniciar às 8. O buffet começa servindo um coquetel para os convidados. Conforme vão chegando, já vai servindo coquetel. E a gente vai aguardar até às 9. 9 horas começa a colação. A colação, nós estamos calculando 1 hora, acho que é um pouco menos, mas eu estou dando uma folga, das 9 às 10. Às 10 horas, o buffet volta a servir, porque no horário da colação eu peço para o buffet parar de servir. Por quê? Porque senão fica servindo e os pais, os convidados, não prestam atenção na colação, que é importante para eles. Aí, 10 horas, já terminou a colação, o buffet volta a servir o coquetel. Quando for 11 horas, a gente tem o jantar. E aí, meia-noite, a gente tem a valsa. E depois da valsa tem uma baladinha para eles até 1 hora da manhã. Tá? O buffet é à vontade, serve à vontade. O que está incluído nessa formatura? Está incluído a colação, está incluído aluguel de beca, está incluído canudo, está incluído decoração, tudo, né? A alimentação. São 6 convites. Então, cada criança, cada aluno vai receber 6 convites. Um é para ele, os outros 5 são para convidados. Aí, se o pai precisar de mais convites, vai ter que comprar separado. O convite lá na portaria vai ser R$ 125 cada um, porque tem alimentação, né? Mas se encomendar antes, eles vão dizer até que data pode ser, eles não me informaram ainda. A gente encomenda na escola, a gente vai lá, compra, e aí o convite vai custar R$ 70. Então sai bem mais barato, né? Com preço de um lá, você compra quase 2 aqui. Então, se o pai precisar, é melhor pedir antes. A, a festa, a colação tem a beca que está incluído. Agora, a roupa de gala, o pai tem que providenciar. O que é a roupa de gala? É o smoking para os meninos e o vestido de gala para as meninas. Normalmente os pais alugam, né? Porque sai mais barato, não vai comprar um vestido ou um smoking para o aluno. Então, é isso. Só que os alunos me pediram que eles querem, além da formatura, eles querem um passeio. Mas o Espera aí, passeio, só eu um minuto. estive verificando. O valor do pacote da formatura é quanto? O valor da formatura do buffet é R$ 1.500, com os 6 convites, que o pai pode pagar 7 vezes de R$ 215.
começando em junho. 7 de 215. Ou ele pode dividir em 6, é pegar 1.500, dividir por 6 e começar em julho. Tá, e nesse valor da formatura já tá beco, canudo. Tá, beleza. Abeco, canudo, os 6 convites, Tá. tudo, decoração, Ah, mestre tá. de cerimônia, tudo. Entendi. Só para anotar aqui, para depois passar para os pais. Ok, já anotei já. Agora, os alunos me pediram passeio. Eu até vi o passeio, mas passeio para sair na sexta e voltar no domingo tá muito caro, é de R$ 1.500 para cima. Aí eu tentei ver uma coisa mais barata. Eu achei 2 lugares, que não é tão barato assim, mas é muito mais barato que uma viagem. O Magic City, eles têm uma pousada lá. Para entrar, só. Hã? Para entrar na sexta-feira e sair no domingo. Na verdade, entra sexta-feira às 4 horas da tarde e sai no domingo ao meio-dia. Está incluso meia pensão só, eles não fazem pensão inteira. Então, o que que é meia pensão? Café da manhã e janta. Então, o almoço, os alunos teriam que comprar à parte. Na sexta-feira, eles entrariam na pousada e poderia usar a pousada, mas não teria direito ao parque. Se quisesse o parque, teria que comprar o ingresso separado. No sábado, eles têm direito ao parque. E no domingo, meio-dia, tem que sair, né? Toma o café da manhã, arruma a mala, já tem que sair. Esse passeio fica R$ 840 em 5 parcelas de 168. Eles não fazem menos, tem que ser esse valor. Aí eu encontrei um sítio também que eu não mostrei para eles ainda. Eu vou mostrar para eles na segunda-feira o sítio. O sítio tem 3 piscinas, tem o alojamento, tem 2 quadras de futebol, tem salão de jogos, tem local para caminhada. E se for no sítio, a gente pode levar o professor de educação física para fazer várias atividades com eles lá, né? O sítio também entra na sexta-feira às 16 horas, que isso acho que é praxe, todo lugar é assim. Mas no domingo pode sair às 16 horas, então teria o domingo inteiro para aproveitar que não tem lá no outro lugar. E no sítio, a gente vai providenciar comida. Tem cozinheira, a gente vai levar cozinheira, vai levar comida, aí vai ter café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e um chazinho antes de dormir. Aí vai ficar, são 5 refeições. Aí o sítio ficaria R$ 560. Pode pagar em 6 vezes de R$ 94. Se o pai fizer a formatura mais o Magic City, vai ficar 5 parcelas de 383 e mais 2 de 215. Se fizer a formatura mais o sítio, dá 6 parcelas de 309 e uma de 215. Então, fica bem mais barato, né? Aí eu preciso que os pais digam o que que eles querem fazer. Se o pai optar por não fazer o buffet, aí nós vamos ter que fazer a colação de grau. A colação de grau vai ficar R$ 500, se for só a colação. Mas aí não tem nada, né? Só a colação. Aí o pai precisa ver se ele quer o buffet e o passeio, se ele quer só o buffet, se ele quer o passeio e a colação. Aí eu Dona preciso saber, porque a colação tem que ser feita, né? De qualquer jeito. Oi. Ana, eu queria fazer algumas perguntas assim. Por exemplo, em relação a esses passeios, quem é que vai Hum, acompanhar eles e como que vai ser essa organização? Porque eles são tudo adolescente, eu sei que eles, né, não dá para deixar eles solto. Como sim, seria isso? claro. No E outra Magic coisa, City, se for no é, Magic City, eu vou. Eu. Mas aí tem que ser só eu, não posso levar mais pessoas, porque cada um tem que pagar o seu, né? Se for no sítio, eu vou levar, vou eu, o professor de educação física e mais uns 2 professores para olhá-los. Quanto a isso, você pode ficar tranquila que a gente tá, vai mas olhar. Eu a não, gente eu não não vai levo aluno nenhum para pro passeio sem um sítio. responsável. Mas Não é muito entendi. pouco só a senhora aí para cuidar desse tudo, disso de gente
Aí eles vão ficar muito soltos, não vão, não? Ô, Vivian, não, não é. Vivian, deixa eu explicar. Esses passeios, tá? Não o sítio, que é o sítio é por nossa conta. Esses passeios de espaços, qualquer um deles, tá? Eles têm monitores lá que cuidam das crianças para dormir. Não é a gente. Então, eles têm monitor até por idade, por exemplo, tá? Então, eles têm equipes que cuidam dos alunos. Até por uma questão de aluno, menino não querer namorar com menina, dormir no mesmo quarto, tem tudo isso é organizado, tá? Só para vocês saberem. Não é assim. Não é igual, por exemplo, o Hopi Hari, que a gente leva, eles ficam lá se divertindo, depois a gente se encontra no final. É bem diferente. Lá tem uma organização, tem todo um cuidado, tá? Com eles, né? Então, não é só o colégio, tem toda a estrutura deles para cuidar, tá bom? Sim, no Magic City tem os monitores deles, né? E no sítio, vou eu e mais os funcionários, né? Vão pelo menos 4 funcionários. E a gente vai cuidar. E a gente vai dividir o alojamento assim. Lá são chalés, né? Mas é chalé de alvenaria. Então, cada chalé tem um quarto, sala e cozinha, que eles podem até levar alguma coisa se eles quiserem para comer e deixar lá. Tem geladeira, cada quarto tem geladeira, cada chalé tem geladeira. E a única coisa que eles vão ter que levar é roupa de cama, né? Mas a gente vai separar. Quarto só dos meninos, quarto só das meninas, os professores, se for no sítio, os professores, cada quarto vai ter um professor dormindo, nas meninas, cada quarto vai ter uma professora dormindo, porque a gente não vai deixar sozinho, claro que não, que a responsabilidade é nossa, né? Então, aí eu só preciso que o pai tire todas as dúvidas que ele tiver hoje, se tiver dúvidas depois no decorrer, ele vai perguntando, e só defina se vai ser o buffet e o passeio, se vai ser o passeio e a colação, qual passeio vai ser, porque nós precisamos resolver isso até o final de junho, porque depois entra de férias e depois das férias não dá tempo, e aí também não vai poder pagar em tantas parcelas, vai acabar ficando mais pesado para o pai, embora o preço seja o mesmo, né? Ó, Mas, dona Ana, Alguém para quer. a gente teria que pegar o pacote completo. Por exemplo, não, para mim, de verdade, Hum, eu só me hum, interessaria pela colação de grau. Uma que eu não vou deixar o Lucas ir no passeio, não, porque eu acho que é hum, muito. Não acho Vivian, que não rola. Vivian, o que, que eu Eu vou só fazer? deixaria hum. se eu Que, fosse. que eu Como eu vou. não vou, eu não deixo. Mas eu não deixo, eu não deixo. Aí É. eu não me interesso, por exemplo, pelo baile, pela balada, pelo buffet. Não eu só me interessaria pela colação. Então, eu acho assim, se tem a condição de escolher só uma coisa. Ô, Vivian, eu vou colocar, vou fazer um formulário, lá igual eu faço, tá? Para vocês irem votando com as opções. Eu quero a opção só colação, eu quero colação e formatura, eu quero colação e passeio, entendeu? Eu vou dar as opções, vocês vão votar. Aí a gente marca uma segunda reunião e fala, eu tenho isso. Qual que é o problema? É que tem muitas opções. E aí depois vocês vão ter que definir, porque não dá, por exemplo, para eu ter 5 alunos que vai fazer a colação, quer dizer, colação todos terão que fazer, desculpa, mas só 5 querem a formatura, mais 5 querem o passeio e ficar separado, não dá para fazer tudo. Então vai ter que depois entrar em um acordo. A gente vai reduzindo as opções, entendeu? Até definir. Então isso tem que ser o mais rápido possível. Então eu vou tentar colocar esse formulário ainda esta semana já bonitinho, para vocês votarem, e vou dar um prazo para vocês votarem. Que eu acho que é a forma mais democrática de todos participarem. E aí, se a gente perceber que tem muita discrepância de opções, aí a gente tenta fazer uma reunião, uma nova reunião, com todos que têm interesse, e aí definir. Porque senão fica muito. Como tem muita opção, fica muito indeciso, entendeu? Leandro, deixa eu te falar uma coisa. A colação é obrigatória. Vamos supor que os pais não queiram buffet, porque tem comida, é mais caro e tal. A colação é obrigatória, no mínimo a colação. Mas o pai pode optar por duas, mas é o que o Leandro falou. O que que nós vamos escolher? O que a maioria fizer a opção. Se a maioria quiser só colação, então vai ter só colação. A maioria quer a colação e um dos passeios, então vai ser o que a maioria optou.
Mas a colação, de qualquer jeito, vai ter que ter. Só que eu não posso fazer colação e buffet, porque no buffet já tem colação. A colação sozinha seria uma opção para quem não quer o buffet, mas aí teria que ter a votação da maioria. Por isso que eu marquei essa reunião. Como é que eu não entendi? A colação é obrigatória, certo? Certo. Então ela vai ter de qualquer jeito. Ou ela vai ser no buffet, se a maioria dos pais quiserem Ah, o ou vai ser em buffet, algum outro espaço. ou ela vai ser no outro espaço, no teatro, certo? Então ela é Ah, obrigatória. entendi. Entendi. Agora, digamos que a maioria queira o buffet, então vai ser o buffet. A colação vai ser no buffet. Entendeu, Vivian? Digamos que a maioria queira a colação, então a colação vai ser no teatro e não vai ter o buffet. Tô entendendo. E o passeio também o pai tem que escolher. Digamos que se tiver 5 que é o Magic City e 5 que é o sítio, aí nós vamos ter que desempatar isso. Mas se a maioria quiser o sítio ou se a maioria quiser o Magic City, aí vai pela maioria. E também tem que ter um número mínimo, né, de Tá bom, aluno para ir Daniela. para o Mas passeio. e no caso que a maioria vote por buffet, passeio e tudo? E eu só queria a colação. Então, no caso, o Lucas não vai participar de nada? Aí Eu não não. vou pagar buffet, eu não vou pagar passeio e buffet, até porque eu não estou nem em condição. Eu não vou me colocar numa dívida que agora eu não posso assumir. Então, eu não Aham. vou fazer. Então, Então, não é porque Então, eu acho Dó. que, tá, que não dá, que eu não tenho hoje, eu não vou me colocar nessa dívida. Então, assim, Uhum, eu só faria a colação, porque é obrigatório. Então, assim, no uhum. caso de todo mundo votar, buffet, passeio e tudo, então o Lucas não participa? Ele vai ter que fazer uma colação só para ele. na escola, Protocolo. sozinho, aí não é aquela colação só para cumprir a determinação legal, Protocolo. né? Ah, ok. Tá? Porque assim, Vivian, a gente não tem como definir. Quem define são vocês, tá? Então a gente só dá as opções. Então, o que vocês definirem, que a maioria definir, é o que a gente vai fazer. Tá? A gente não vai intervir nesse ponto aí, até para depois não falar que a gente tem algum interesse. Só dá as opções. Agora, o problema, Vívia, é o buffet e a colação. Se a maioria Ela já optar pela entendeu. colação, vai ser. Ela entendeu já. Não, deixa eu só explicar uma coisa para ela. Se a maioria optar o buffet, vai ser o buffet. Se a maioria optar a colação, vai ser a colação. Mas o passeio não teria problema. Vamos supor que a maioria optou o buffet. Então, vai ser o buffet e só vai para o passeio quem quiser. Entendeu Se a já. maioria optou pela colação, vai ter a colação e só vai para o passeio quem quiser. Mas entre o buffet e a colação tem que ter uma opção aí, tem que ter uma votação, infelizmente. Tá certo. Alguém? Bom dia, tudo bem? Oi, Daniele, bom dia. Bom dia. Eu estou ouvindo aqui e o que acontece? Na verdade, a maioria das escolas tem a opção de só a colação e depois fazer o baile, né? Então, não tem como ser assim também. Ou vai ser só se a maioria decidir o buffet, vai ser só o buffet. Eu acho que a gente tem que abrir uma condição para todas as Não, pessoas, Daniele, né? acho que você não entendeu. É assim, pode ter só a colação, se todo mundo quiser. Não tem problema. E pode ter a colação e o baile, entendeu? A diferença é que quem escolher só, se a maioria escolher a colação e o baile, quem quiser só a colação, vai fazer a colação, mas não faz a colação junto com os outros alunos. Porque a colação ela é feita no mesmo local do buffet. Então, é que assim, já vem de várias experiências. Então, geralmente, a maioria das escolas é um dia só de colação para todos, né? Que é um momento único, dependendo das condições das pessoas, onde todo mundo está reunido, todo mundo cola no mesmo dia. E aí, um outro dia especial para comemorar com uma festa, né? Então, a Sim. maioria dos Sim, locais são. Não, a gente tem isso. deixa eu falar, Leandro. Eu até entendo, realmente você tem razão. Só que assim, por que que eu optei dessa forma? Porque foi o lugar mais barato. Só a colação e o baile, se fizer separado, vai dar mais de R$ 2.500. Isso. Aí vai ficar Entendi. muito caro. Fica muito fora da Entendi. realidade. Desculpa, pode falar. Não, é que fica um valor muito caro, entendeu? Porque Entendi. são duas locações diferentes. Eu tenho que alocar um dia só pro. Não só a locação em toda a estrutura
de um dia só para colação e uma alocação e estrutura só para a formatura, só para o baile, Entendi. entendeu? Então, tem essa Tá. opção, só que fica um valor muito fora da realidade para vocês, Entendi. a maioria, entendeu? Deixa eu te fazer outra pergunta. Esse valor já está incluso a beca, tudo isso? Sim, Tá. Só não está incluso o smoking, se smoking. for menino, ou o vestido. o vestido de gala se for a menina. Mas a Não, colação, canudo, mestre cerimônia, tudo. Tá? sim. Buffet, tudo. Outra dúvida, quantos ingressos vai ter acesso? Porque tem uma quantidade que é permitido e outra que vai comprar. Então, você já tem mais ou menos o valor Tem aqui. de... São Se for o buffet, seis convites. Certo. Se for a colação só, que vai ser no teatro, aí eu vou ter que ver quantas pessoas comporta o teatro, quantos vão participar, para ver quantas pessoas comporta o teatro, e aí eu vou distribuir os convites. Aí E eu os vou dizer convites à quantos parte para são. pagar? Você tem mais ou menos a média de valor? Tem. Ó, a colação a gente não vai cobrar convite, Sim, sim. Mas o buffet tem que certo? cobrar, lógico, né? Não, peraí, não. Agora o buffet tem. Você O passou. buffet, Peraí, Donano. Você passou pra hum, gente, cara. Só a colação de grau, ela é R$ 500. Só a colação. Se todos optarem só pela colação, é R$ 500, tá? Se for a colação com a formatura, os dois juntos, R$ 1.500, parcelado em até 7 vezes, com 6 convites e convite extras comprados antecipadamente, R$ 70 cada convite. Convite extras comprados no dia do evento, R$ 125, tá? Ah, entendi. Só que, ô Daniela, eu não tenho como. pera só um pouquinho, Dona. Desculpa, Léo. Eu vou passar, eu vou montar depois, vou montar bonitinho e vou mandar no grupo para vocês, tá? Tudo isso num folhetinho, bonitinho, as opções. E também vou colocar, como eu disse para vocês, um formulário no grupo das famílias com as opções para vocês votarem. Aí a gente dá um prazo para vocês votarem. Assim que o prazo encerrar, a gente faz uma reunião, eu abro a votação, vocês olham, e aí o que a maioria definir é o que será escolhido. Então, com o buffet, é assim, no dia a gente não vai poder vender convite, só eles. E o convite deles é 125. Como eu negociei antes, tudo, para a gente, eles vão fazer R$ 70 até um dia X que eles vão determinar lá antes da festa. Aí o pai pode encomendar com a gente, se Isso. precisar de mais de 6 convites, que são 6, um para o aluno, porque nesse caso o aluno paga o convite, porque tem alimentação, e 5 para os convidados. Tá bom, entendi. Obrigado. Dona Ana, tem outra pergunta. Esse valor parcelado, pago direto na escola ou tem que passar no cartão? Ô, Vívio, Não, pode pagar direto na escola, no Pix ou eu no cartão, vou, aí você vê. eu vou, assim que definir o que será realizado, aí eu vou dar as opções, vou mandar tudo para vocês. Eu posso gerar o boleto que vai para a PP da escola, a gente pode fazer pelo Pix mensal, aí eu faço um controle lá, ou pode passar no cartão, tá? Aí é uma questão de vocês definirem. Mas primeiro eu preciso saber qual será a opção definida. Entendeu, Vivian? Vivian? A gente precisa resolver logo para Entendi, reservar a sim, data, ok. tanto do buffet ou do teatro, se for só colação. E também definindo, o pai já pode começar a pagar, que aí ele paga em 7 vezes, né? Se ele deixar para pagar em julho, vai ser em 6 e assim por diante. Tá? Aí, famílias, eu vou fazer o seguinte: essa semana eu já crio o formulário, mando para vocês, e aí eu vou determinar, vou esperar aí até o final do mês, tá? Até o dia 20, mais ou menos, 22, porque aí dá um tempo hábil de todos votarem, porque aí semanalmente eu vou reenviando o arquivo no grupo, e aí no final do prazo, na próxima semana depois do prazo, a gente já tem
o definido, aí a partir dali só acerta os detalhes. Ok. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta ainda, alguma dúvida? Não? Então, beleza. Gente, eu vou dar por Ó, encerrado. Pode falar, dona Ana. Oi, Léo. Se os pais tiverem alguma dúvida durante a semana, pode ligar que a gente vai esclarecendo na medida do possível. Eu vou mandar essa gravação no grupo também, tá? Aí os que não Uhum, puderam participar têm a oportunidade de assistir e entender. Tá bom? ok. Então, famílias, agradeço a participação de todos aí, tá? Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.